Bom dia, pessoal. Estão nos ouvindo? Sim, Bom dia, Bom sim. dia, Bom dia, sim. sim. Isso aí, Bom dia, sim. fechou. Pessoal, se alguém tiver com algum probleminha aí de questão de áudio e tal, vai mandando no chat aí que a gente vai se ajustando aqui. Arthur, se quiser falar também alguma coisa aí, só pra gente ver se tá funcionando o microfone. Bom dia, pessoal. Consegue me ouvir? Aí, ó, beleza. Bom dia. Então, estamos ouvindo sim. Pessoal, a gente já vai iniciar, tá? Conforme aqui nossa previsão era às 10 mesmo, então, vamos iniciar aqui. Pessoal, primeiramente, então, gostaria de nos apresentar aqui bem rapidamente. Eu, né, sou o Eduardo, faço parte, então, aqui do time de BI da Software Sul. Aqui junto com a gente temos aí o Arthur, que vai estar também ministrando hoje o nosso webinar. Temos o Matheus. Bom, enfim, estamos com o nosso time aí praticamente dentro do webinar aí de BI, tá? Então, fiquem à vontade durante o evento para estar nos enviando perguntas, questionamentos. A gente vai estar aberto aí para estar esclarecendo tudo para vocês. Beleza? Primeiramente, antes da gente começar o nosso webinar, eu vou fazer uma breve apresentação aqui da Software Sul, né, para que vocês conheçam um pouquinho da gente. Algumas pessoas eu já vi que são nossos clientes, mas algumas pessoas ainda não conhecem o nosso trabalho. Então, eu vou fazer uma breve apresentação, prometo ser bem rápido mesmo, só para que vocês conheçam o nosso trabalho, beleza? Então vamos lá, pessoal. Então a SoftwareSul é uma empresa, né, como vocês sabem, de tecnologia. Então hoje a gente atua basicamente, praticamente, né, na verdade, em todos os setores voltados à tecnologia, né? E a gente, nós, eu, o Arthur, o Matheus aqui que a gente está no webinar, a gente é focado mais na parte de consultoria de serviços de BI, tá? Então nosso time aqui é voltado mais para esse tipo de serviço. Mas a SoftwareSul tem alguns outros serviços que eu vou estar apresentando para vocês. Bom, a SoftwareSul tem uma trajetória aí de mais de 19 anos de mercado, né? Uma empresa já consolidada, é, com, com bastante know-how, né, em diversos segmentos. Então, a gente já passou aí de mais de 2.000 projetos entregues, já atuamos aí em mais de 10 países durante a nossa história. Então, durante esse período dessas nossas entregas de projetos, a gente já conquistou alguns prêmios, né, de reconhecimento, nacionais e internacionais, de empresas líderes de mercado. Então, hoje, a SoftwareSul possui um time de mais de 100 profissionais dedicados a atender nossos clientes, né, para desenvolvimento dos nossos projetos. E, e é isso. O que a gente tem hoje como diferencial, né, que eu coloquei até aqui na apresentação, é a capacidade de criar softwares personalizados, projetados para atender a demanda de vocês, tá? Então, hoje a gente tem equipes, consultores que vai até a empresa de vocês, faz todo um levantamento, estuda o que é a real necessidade, a gente monta algo personalizado e entrega, tá? Eu acho que isso é um dos nossos diferenciais. A gente tem pessoas capacitadas para apoiar vocês. Só mudar o slide aqui. Dentro dos nossos segmentos de atuação, a gente tem a parte de soluções tech, né? Onde a gente tem aí a parte de data center, de cloud, cibersegurança, solução 360, né? Toda a parte de sustentação de infraestrutura de ambiente. Então, como eu disse, né, temos aí profissionais capacitados para fazer todo esse levantamento, adequar todo o projeto para vocês, montar tudo isso de acordo com a real necessidade, tá? Então, isso é uma das nossas soluções da parte de soluções tech. Temos também a parte de soluções de dev, né, que daí entra a nossa parte aqui também. Temos parte de serviços TOTS, a gente faz toda a parte de sustentações de ambientes de ERP DataSul, TOTS Fluig. Hoje a SoftwareSul é referência no mercado com relação ao desenvolvimento de soluções personalizadas de Progress. Então, isso é um dos nossos carro-chefe aqui dentro da SoftwareSul. Temos a nossa parte de serviço web, né, onde eu
como eu disse antes também, a gente cria soluções, aplicações personalizadas para a empresa de vocês. Temos um catálogo já de soluções que, se caso vocês tiverem interesse, a gente pode estar apresentando. Temos a parte de serviço Microsoft, que é onde eu, o Arthur, o Matheus atua, né? Que é a parte de desenvolvimento de soluções ali da Power Platform, Power Automate, Power Apps, Chatbot, Copilot Studio, enfim, toda essa parte a gente atua. E o nosso serviço de BI, né? Que é um grande produto nosso, né? O nosso serviço de BI. Então, hoje, especificamente, a nossa apresentação do webinar é justamente nisso, né? Apresentar o Power BI para vocês e também a forma que a gente trabalha aqui dentro da Software Sul, como que a gente estrutura algumas coisas, enfim, a gente vai estar apresentando isso para vocês, tá? A gente tem alguns softwares já prontos, né, que são estão a pronto entrega, vamos dizer assim, para vocês. Temos o LGPD Tool, GeoSafe, o Hubble, o HydroS, são ferramentas já prontas para implementação, tá? Então, o LGPD, por exemplo, é um sistema de gerenciamento de questões da LGPD. Temos o GeoSafe, que é um sistema já para gerenciamento de frotas e rastreabilidade, né? Então, um dos nossos sistemas aí de referência. Temos o Hubble, né? Um sistema de gerenciamento de marketplace, gerenciamento de pedidos, produtos, estoque, preços, controle de SLA, mensagens, bonificações, enfim. É um sistema bem completo também. O HydroS, sistema de gestão para operadores de saneamento, e seria isso, tá? Mais sobre a Software Sul. Hoje a gente temos no nosso atendimento 24/7, então, de acordo com a necessidade de nossos clientes, a gente monta uma escala, né, para nossos técnicos estarem fazendo toda a parte de suporte. Contamos também com profissionais especialistas, né? Hoje a gente temos alguns profissionais de referência no mercado. Temos o Thiago Guiroto, que é MVP Microsoft. Temos outros profissionais também com relação a outros segmentos. Enfim, todos nós aqui somos certificados pela Microsoft, né? Eu, o Arthur, o Matheus, temos essa diferença, na nossa competência no mercado. Oferecemos soluções de projetos 360 graus, ou seja, de ponta a ponta. Então, fazemos todo o levantamento, implementação, treinamento e implementação, tá? Então, toda essa parte a gente faz. Enfim, e toda a nossa credibilidade de mercado, né? São 19 anos aí de história, já temos um bom histórico, né? Temos cases de sucesso, enfim, temos parceiros que fazem a diferença para essa história. Então, é uma das nossas características aí. Nossos principais parceiros são parceiros aí líderes de mercado, né? Dell, HP, Lenovo, enfim, são marcas aí bem conhecidas de mercado. Então, a SoftwareSul conta com esses parceiros. Temos algumas testemunhas, né? Alguns casos de sucesso que a gente gosta de apresentar, que é importante, né? O pessoal dando nosso feedback para a gente, isso é importante para a gente também. Algumas marcas, né, alguns parceiros que a gente conta hoje. A SoftwareSul conta com uma carteira de clientes aí, mais de clientes ativos, e esses aqui são algum deles, tá? Basicamente seria isso, pessoal. É só uma apresentação breve mesmo da SoftwareSul. E agora a gente vai iniciar, de fato, o nosso webinar, tá? Só peço para vocês que no final, né, a gente vai fazer uma abertura para que vocês façam as perguntas de vocês, esclareçam as dúvidas de vocês. O Arthur vai estar fazendo a apresentação para que a gente não impacte ali na apresentação dele e não atrapalhe. Vamos tentar a gente reservar as perguntas para o final. Mas durante a apresentação do Arthur, teve alguma coisa que ficou um pouco duvidosa, que ficou um pouco confusa? Mande no chat ali que a gente vai estar respondendo vocês, beleza? É, Vai estar aqui, além do Arthur, na apresentação, eu e o Matheus respondendo as perguntas de vocês. Então, fiquem à vontade para ir comentando ali, beleza? Qualquer coisinha também, problema com áudio, enfim, tem alguma coisa que não tá legal, mande para a gente aí. Beleza, pessoal? Seria isso. Arthur, contigo.
Bom dia, pessoal. Tá me ouvindo? Tudo certo? Bom dia, meu nome é Arthur, eu sou analista de dados aqui na SoftwareSul e eu vou estar apresentando para vocês hoje aqui o nosso webinar do Excel ao Power BI. Esse webinar ele é destinado para quem tem dados em Excel, né, sejam dados que são estruturados à mão, ou sejam dados que você consegue extrair de algum ERP ou de um sistema que você tem aí e que você quer fazer uma análise de dados melhor, seja você já fazendo essa análise dentro do Excel ou querendo começar do zero no Power BI. O Excel ele é uma das ferramentas mais populares no mundo, utilizada por milhões de pessoas e empresas para os mais diversos fins, para a entrada de dados, contabilidade ou até mesmo para tarefas mais avançadas. Porém, apesar da familiaridade do Excel, muitos não percebem que essa funcionalidade pode ser estendida, além de poupar tempo e aumentar a eficiência com outra ferramenta da Microsoft, o Power BI. E muito se fala em Power BI, mas o que é o BI? O BI é uma sigla para Business Intelligence, ou inteligência de negócio em português, e consiste de estratégias e tecnologias usadas por empresas para analisar os dados históricos e atuais para gerar insights que servem de apoio para a tomada de decisões, apresentando esses insights em formatos visuais intuitivos. O BI ele funciona em quatro etapas, né? A primeira é a coleta e transformação de dados das mais diversas fontes, a descoberta de tendências e inconsistência nesses dados, a utilização da visualização de dados para apresentar as descobertas e, por último, a tomada de decisões com os dados gerados em tempo real. O Power BI ele é uma plataforma de business intelligence da Microsoft. Ela permite que as empresas coletem, analisem e visualizem os dados de várias fontes em tempo real. O Power BI ele oferece uma série de recursos poderosos para transformar dados brutos em informações significativas. E como que o Excel e o Power BI eles podem atuar em conjunto? Com o Excel, você já tem em mãos uma ferramenta de análise e estruturação de dados mais utilizada do mundo. Ela oferece uma área de trabalho flexível para análise e tratativa da informação, adaptável para qualquer tipo de negócio. Já com o Power BI, você tem ainda mais controle sobre as suas informações, tendo uma grande gama de formas de visualização de dados e criação de relatórios, além de facilidade para compartilhar e distribuir os relatórios desenvolvidos. As funções de ambas as plataformas se integram de forma fácil. O Power BI deixa você visualizar, editar e manipular os dados Excel para criar relatórios robustos que tornam mais simples e conveniente a comparação, agregação e análise das informações. O principal fator que justifica a transição do Excel para o Power BI é a possibilidade de verificar tendências com mais rapidez e precisão, mesmo com um grande volume de registros. E algumas vantagens do Power BI começa pela facilidade de integração, porque por serem duas ferramentas da Microsoft, a integração é extremamente fácil, permitindo que os usuários aproveitem da familiaridade e versatilidade do Excel e também das poderosas ferramentas de transformação, visualização e análise de dados do Power BI. Essa facilidade já começa no consumo dos dados, sendo que é possível fazer a integração direta dos dados do Excel para o Power BI. Outra vantagem é a possibilidade de configurar a atualização automática dos dados, garantindo que as informações estejam sempre atualizadas. Também, ao começar a utilizar o Power BI, você vai perceber que ele utiliza o Power Query para a transformação de dados. Então, quem já tem costume de utilizar o Power Query no Excel vai estar bem familiarizado com essa ferramenta. Além disso, o Power BI ele utiliza funções DAX, que são parecidas, em sua maioria, com as funções do Excel. Elas possuem algumas diferenças de sintaxe, mas na sua maioria, se existe uma função no Excel, ela tem um equivalente no Power BI. Além disso, existem funções exclusivas. Opa, desculpa. Além disso, existem funções exclusivas do Power BI que auxiliam e elevam ainda mais as capacidades de manipulação de dados. O Power BI ele possui os gráficos mais tradicionais, como colunas, linhas, barras, área e dispersão, mas também tem visuais mais complexos, exclusivos dele, como cascata, funil, os gráficos geoespaciais e de calor. Além disso, existem capacidades de drill up e drill down dos dados, né? Além do drill through, que eu vou explicar depois ali na apresentação do relatório, que basicamente eles servem para detalhar mais profundamente um segmento específico dos dados. E por último, o Power BI ele possui diversas opções de compartilhamento, seja para membros dentro da organização, seja externamente, podendo liberar para pessoas específicas de outra organização ou liberando globalmente por meio do link aberto. Bom, para começar a mexer no Power BI, essa é a primeira tela que você vai encontrar. Essa é a carinha do BI quando ele não tem nada, ele está em branco. Você vai perceber que ela é uma interface bem familiar dos produtos Microsoft. Aqui em cima a gente tem uma linha com as opções. Na página inicial,
Aqui nós temos a área de transferência, com as opções que todo mundo já conhece, copiar, colar, cortar. Também temos uma opção aqui para importação dos dados. Além disso, aqui a questão das consultas. O Power Query ele está aqui, como eu comentei antes. E também temos a opção para atualizar, forçar e atualizar os dados. Aqui nessa parte nós temos a parte para inserir os visuais do Power BI, né? Aqui nós podemos inserir um novo visual. Também podemos expandir aqui para escolher especificamente qual é o visual nós queremos adicionar. Eles estão aqui separados por tipo, né? Também temos aqui uma opção para inserir uma caixa de texto padrão e uma opção para procurar mais visuais na Store, numa lojinha interna que tem dentro do Power BI, que são visuais da comunidade do Power BI. Aqui nós temos a questão dos cálculos, né? Cálculos e medidas, também vou explicar isso mais para frente. A questão de confidencialidade, uma opção para publicar e uma opção do Copilot. O Copilot, no caso, é uma ferramenta de inteligência artificial da Microsoft, só que ela só está disponível para o plano Pro para cima. Plano Premium, desculpa. Aqui na segunda parte das visualizações, nós temos a aba de inserir, né? Nós podemos inserir uma nova página, seja ela em branco ou uma duplicata de uma já existente. De novo, aqui nós temos os visuais, e aqui nós temos uma parte separada para os visuais de inteligência artificial. Nós temos aqui um visual de perguntas e respostas, que você pode fazer perguntas sobre seus dados de uma forma natural e criar os visuais. Temos aqui um visual de principais influenciadores. Você adiciona os dados e com inteligência artificial ele vai mostrando quais são os principais influenciadores desses dados. Também temos a questão da árvore hierárquica, que ele faz uma decomposição dos dados. E a narrativa, que ele cria um pequeno textinho sobre os seus dados. Temos aqui umas outras opções da Power Platform, que o Power BI ele faz parte da Power Platform da Microsoft. Nós podemos inserir dentro do relatório um relatório paginado, também podemos inserir um aplicativo do Power Apps e podemos criar um botão que aciona um fluxo do Power Automate. Além disso aqui, a gente tem uma outra partezinha para elementos mais básicos, como a caixa de texto, botões, formas e imagens. Aqui na seção de modelagem de dados, nós podemos gerenciar as relações, isso eu vou também mostrar daqui a pouco para vocês como é feito. Aqui nós temos opções para criar novas medidas, uma nova coluna em uma tabela já existente ou uma nova tabela pelo meio das expressões DAX. Nós temos também parâmetros, que eles são basicamente segmentações de dados pré-definidas, que você pode criar um botão para acionar. Então, em vez de você ter várias páginas no relatório, várias páginas iguais no relatório, só que com predefinições de filtros diferentes, você pode deixar um botão que faz a alternância entre eles. Aqui na questão de segurança, nós temos opções para implementar a segurança por nível de linha, né, gerenciar as funções e também ter uma visualização prévia antes de publicar para o service como vai ficar esse relatório. E aqui nós temos a configuração para as perguntas e respostas, né? Aqui são as configurações, questão de como vai ser analisado os termos adicionados, o idioma que vai ser utilizado nesse visual de perguntas e respostas, e o esquema linguístico, que são basicamente você coloca uma lista de sinônimos. Então, por exemplo, se você tem ali questão de entrega, a gente sabe que é alguma questão de logística. Então, na hora de analisar o visual de inteligência artificial, ele leva em consideração esses parâmetros adicionados. Aqui na aba de exibição, nós temos o tema, muito parecido com o que a gente tem no PowerPoint. A questão de exibição da página, que é só como ela vai ficar na tela do computador para você poder editar o visual. Temos o layout móvel, que também é possível criar, além do visual para desktop, nós temos a possibilidade de criar um visual específico para celulares. Aqui nós temos algumas opções, como adicionar linhas de grade, fazer os objetos ajustarem automaticamente essa grade, e também uma opção para bloquear os objetos, que daí se você está só fazendo alguma apresentação, alguma coisa do tipo, você não corre o risco de movimentar um visual sem querer e estragando o relatório que você fez. Aqui também a questão do painel de filtros, você pode exibir ou não. O gerenciador de painel, ele mostra esses visuais aqui no canto, quais opções vão estar aqui, e você pode adicionar ou retirar aqui do lado.
Na página de otimização, nós temos aqui duas opções para pausar os visuais e atualizar os visuais, caso eles estejam pausados. Então, se você tiver uma máquina que não tem muito poder de processamento e você tiver visuais que utilizam muitos dados de uma vez, enquanto você faz a formatação desses dados, você pode pausar os visuais para eles não atualizarem em tempo real, que isso é uma das propostas do Power BI. Os dados estão sempre atualizados em tempo real. E com os visuais pausados, se você quiser forçar uma atualização, é só vir aqui em atualizar visuais. Aqui também temos algumas questões de otimização, né? A gente tem dois presets aqui já de redução de consulta e interatividade, qual você deseja priorizar, e também uma opção para personalizar essa otimização. Aqui nós temos o analisador de performance. Ele basicamente analisa a performance do seu relatório, vê quanto tempo que demora para ele fazer as consultas, quanto tempo demora para retornar os dados. É, é sempre bom fazer um relatório que seja rápido, né, para ter as informações em tempo real. E aqui nós temos um botão de aplicar todas as segmentações, que a gente pode adicionar segmentos de dados, segmentações de dados dentro do Power BI, e em vez dele atualizar automaticamente quando os visuais estão pausados, a gente pode atualizar, aplicar esse botão, atualizar os filtros e clicar nesse botão para fazer a aplicação dos filtros. E aqui na aba de ajuda nós temos algumas opções, alguns atalhos, né, para a comunidade do Power BI. Nós temos o aprendizado guiado e vídeos treinamentos, documentação, suporte. Isso aqui ele vai te redirecionar para o site da Microsoft, que possui essas informações. Também aqui a questão do blog da comunidade e do questão de feedback, ferramentas externas do Power BI. E aqui, por último, nós temos alguns exemplos que a Microsoft disponibiliza, de dados de amostra, relatórios de amostra e relatórios e dados da comunidade, além de um atalho para adquirir serviço de consultoria da Microsoft. E a última aba que nós temos é a de ferramentas externas, que nesse caso aqui nós temos esse Measure Killer, que ele é uma ferramenta externa que faz algo muito parecido com a análise de performance, só que questão de se algum dado não está sendo utilizado ou está sendo utilizado de forma errada. Bom, vocês podem perceber aqui do lado que eu já tenho algumas tabelas adicionadas, mas eu vou mostrar para vocês como que funciona para adicionar uma do zero. Nós temos aqui para obter os dados, é só clicar aqui, ele vai abrir essa outra janela. E o Power BI ele tem uma grande gama de formas que ele pode conseguir esses dados. Desde listas do SharePoint, web, nós temos também servidores, banco de dados SQL, também consegue ser adquirido de outras soluções da Power Platform. Mas, como é o tema desse webinar, nós vamos obter os dados a partir de uma página de trabalho do Excel. É só clicar aqui e vir em conectar. Ele vai abrir a janela para você selecionar o arquivo desejado. Só fazer o upload. Só esperar um pouquinho carregar. E aqui ele vai abrir essa visualização já com uma preview de como estão os dados. Você pode fazer o carregar já diretamente esses dados ou vir aqui em transformar. Clicando em dados, ele vai redirecionar para o Power Query. Como eu comentei antes, ele é muito parecido com o Power Query disponível no Excel. Ele já faz aqui algumas formatação dos dados automáticas, né? Por exemplo, ele já entra direto na pasta de trabalho, ele percebe que a primeira linha são cabeçalhos, então ele já promove esses cabeçalhos para serem o nome das colunas, e também já coloca o tipo dos dados automaticamente, como ele detecta. Você pode perceber aqui que nós temos algumas inconsistências nesses dados, e para isso, para consertar isso, a gente pode vir aqui, selecionar a coluna. Na aba de transformação, no formato, tem essa opção de cortar. Ele vai retirar todos os espaços em branco antes e depois dos dados, né? Assim, fica um dado limpo que a gente pode utilizar de forma melhor dentro do relatório. Depois que você fez todas as alterações que você quiser, você pode vir e fechar aplicar. Mas antes, vamos renomear essa consulta. Uma boa prática é nomear colocando um prefixo.
No caso aqui eu vou colocar de vendedor, porque ela é uma tabela de dimensão. O que que é uma tabela de dimensão? Elas são tabelas de cadastros, basicamente. Você pode ter um cadastro de, aqui no caso, vendedores, clientes, tipo de produtos, motivo de cancelamento, os mais variados tipos de cadastro. É uma boa prática que a gente aplica aqui dentro, nomear as tabelas de dimensões com o D, o prefixo D, e aqui nós temos uma tabela fato, que a tabela fato ela é uma tabela de registros, né? Então, no caso aqui, é uma tabela de vendas e ela referencia as tabelas de dimensão, que são as tabelas de cadastros. Bom, quando é feito toda a transformação dos dados, a gente pode vir aqui, fechar e aplicar, e ele vai trazer os dados para dentro do Power BI. Só aguardar um minutinho que ele já vai aplicar as transformações. Pronto. Antes da gente começar a confecção do relatório, é muito importante a gente, como nós temos várias tabelas, a gente tem que dizer para o Power BI como que elas vão interagir entre si. Para isso, a gente vem aqui na barra lateral da esquerda, nós temos a opção do modelo semântico. A gente pode ver que aquelas tabelas que eu trouxe anteriormente, eu já fiz a conexão dos relacionamentos, mas aqui é a nova que a gente criou, ela ainda está solta. Como as tabelas de cadastros, elas vão estar todas ligadas à tabela fato, né? Como eu disse, a tabela fato ela referencia as tabelas de dimensão. Para fazer essa conexão é bem simples, é só a gente pegar aqui o ID do vendedor e aqui dentro da tabela fato nós temos uma coluna chamada ID vendedor. É só arrastar um campo em cima do outro, ele vai exibir essa janela aqui para a gente ter uma visualização de como que ele está fazendo esse relacionamento. Aqui no caso ele já detectou certo, né? A cardinalidade é um para muitos, que significa, no caso, para cada um registro dentro da tabela de dimensão, a gente pode ter vários dentro da tabela fato. Só clicar aqui em salvar e ele já vai criar o relacionamento para a gente. Caso você tenha alguma dúvida de como estão seus relacionamentos, é só você passar o mouse por cima aqui das linhas que ele mostra quais colunas estão conectadas. Então, às vezes, você pode estar fazendo o seu relatório, você vê que alguns dados não estão batendo, ou tem alguns dados em branco, pode ser problema nessa cardinalidade dos dados, ou alguma coluna pode estar conectada com a coluna errada. A gente também tem aqui à esquerda o modo de exibição das tabelas, né? Aqui dentro a gente tem uma interface muito parecida com a do Excel, só que a gente não consegue editar diretamente os campos, né? Ela é só realmente para visualização. O que a gente consegue fazer aqui dentro é criar uma nova coluna calculada, que ela utiliza o DAX. Para criar uma nova coluna calculada, a gente vem aqui em cima, na aba de cálculos, tem aqui a opção. É só clicar, ele vai criar uma nova coluna no fim da tabela e vai abrir aqui para cima, aqui em cima para a gente o editor de DAX. Só aguardar um minutinho. É que no caso, uma coluna que eu não tenho, mas que dá para fazer com os dados que a gente tem disponível, é a questão do pedido ele foi entregue com atraso ou no prazo, né? Que aqui nós temos a tabela de data de previsão de entrega e data de entrega. Então, aqui dentro do DAX, a gente coloca um nome para essa coluna. Eu vou colocar aqui no caso atrasado. A gente coloca o igual para separar o nome da função. Como é que eu vou fazer essa função aqui dentro? Eu vou fazer uma função que ela é exclusiva do Power BI, que é a calculate. Opa, desculpa, não. Nesse caso não é a calculate. A gente vai usar a if, que a if ela é o equivalente do Excel da se, né? Ela é uma tabela condicional. A primeira parâmetro que a gente tem que colocar é a questão da lógica que ele vai seguir. No caso aqui, se a data de entrega, ele está DT, se a data de entrega for maior do que a data de previsão de entrega, a gente coloca uma vírgula para separar. No Excel são ponto e vírgula, aqui dentro do Power BI é só uma vírgula simples. Se a data de entrega for maior do que a data de previsão, a gente vai colocar que ele está atrasado. Se não, ele está no prazo. E a gente pode fechar.
e dá um Enter. Vai dar. Ó, aqui a gente pode ver que ele já criou a tabela, só que ele está de certo errado, porque aqui nós temos pedidos que não foram entregues, né? Pode ser que a entrega ainda não foi feita e ele está colocando aqui no prazo. Como é que a gente resolve isso? A gente pode aninhar um teste lógico dentro do outro. Então, vindo aqui e colocando outro if, eu posso verificar se a data de entrega está em branco. Então, eu coloco aqui um isBlank, que essa função ele faz a verificação se um valor está em branco, coloco a data de entrega, fecho parênteses, dou um enter. Se a data de entrega estiver em branco, eu vou retornar em branco. Se não, daí sim eu retorno esse outro teste lógico que vê se o pedido, se a entrega ela está atrasada ou no prazo. Eu vou atualizar aqui, vocês vão poder ver que a coluna ela já vai aparecer em branco, no caso das data entrega está em branco. A gente for descer um pouquinho aqui nos dados, a gente já vê, ó, dia 26, opa, perdi, a entrega era dia 26/7, e foi entregue dia 26/7, está atrasado. A data de previsão era 1/1, foi entregue 3/1, está atrasado. Bom, agora retornando aqui para a exibição do relatório, a gente pode começar a manipular nossos dados e fazer a nossa apresentação do relatório. Algo muito utilizado são os cartões. Quando a gente tem só uma informação que a gente quer exibir, para exibir ela destacada e não precisar utilizar nenhuma agregação, a gente pode criar um cartão. Então, aqui em cima, selecionando o visual de cartão, vai ser adicionado aqui. E dentro desse cartão, a gente pode colocar um campo, ele vai fazer essa agregação, mas a gente costuma fazer medidas, né? Elas são fazer medidas ao invés de colocar o campo diretamente é uma boa prática e também ajuda na performance do relatório. Então, para criar uma nova medida, a gente vem aqui em cima e clica em nova medida. Funciona muito parecido como a coluna calculada, né? A gente vai vir colocar um nome para essa medida. No caso aqui, eu quero exibir o faturamento. E para calcular o faturamento, é bem simples, a gente só vai fazer uma soma, que no caso, o equivalente aqui no Power BI do soma no Excel é o sum, e a gente coloca o campo que a gente quer. No caso, na F-venda, o campo de valor total. Aqui, ó, valor total. Fecha parênteses, dá um Enter. E a gente pode arrastar essa medida para dentro do cartão e ela vai ser exibida aqui dentro. Por padrão, ele vai tentar diminuir, né, as casas decimais, mas a gente pode formatar esse cartão para ele exibir o valor inteiro, né? Aqui dentro, na opção de formato, nós temos aqui no valor do balão a questão de exibir unidades. A gente pode vir aqui e colocar em nenhum, que ele já vai exibir o valor para a gente. Também podemos colocar aqui duas casas decimais para ver os centavos. Além disso, a gente consegue colocar outros visuais, né, visuais mais lúdicos, vamos dizer assim. Um exemplo é o gráfico bem padrão, o gráfico de barras. Nesse caso aqui, eu vou mostrar para vocês o faturamento ao longo do tempo. Então, aqui eu vou pegar minha medida de faturamento e arrastar no eixo Y, né, que é o eixo que sobe, e eu vou pegar na F-venda a questão da data de venda e colocar no eixo X. Como ele já percebe que é um visual de data, ele já faz a segmentação aqui para mim. Ele está dividindo por ano, trimestre, mês e dia. A gente pode vir aqui e retirar, por exemplo, o trimestre, se a gente acha que não é importante, e também a questão do dia, se eu quiser visualizar só por mês. Para não visualizar todos os dados juntos, o que a gente pode adicionar é uma segmentação de dados. Aqui dentro, nós vamos ter o visual de segmentação de dados. Eu vou arrastar ele para cá. E aqui dentro a gente pode colocar qualquer campo que a gente queira filtrar. No caso, eu quero filtrar a data, então eu pego aqui a data venda e coloco dentro do visual. O visual de segmentação de dados, ele tem vários formatos, dependendo do tipo de dados. No caso de data, ele dá por padrão esse visual de duas datas, né? Entre duas datas. Se eu quero, por exemplo, visualizar só os dados de 2024, eu posso vir aqui e alterar a data para 1 de 1 de 2024.
Aqui 10/6/2024 é o limite dos meus dados. Eu posso até colocar uma data maior, só que ele não vai mudar nada, porque é o nosso limite. E aqui a gente já tem a visualização mês a mês do nosso faturamento. A gente também pode editar esse gráfico, né, por exemplo, colocando rótulos de dados para a gente ver o valor certinho de cada um. E passando o mouse em cima, a gente consegue ver também o valor certinho, né, o faturamento de 88 milhões de reais. Também tem as opções de Drill Up e Drill Down. Aqui, como eu estou filtrando só um ano, não vai ter muito sentido, mas se eu tenho aqui ele distribuído e eu quero ver, por exemplo, 2023, eu posso vir aqui e fazer um Drill Up, que ele vai mostrar dividido em anos, né? Eu tenho o faturamento total de 2022, 2023 e 2024. E o contrário também pode ser feito. Se você tem aqui o ano e você quer visualizar um mês, você pode fazer um Drill Down. Bom, para fazer um relatório vai um bom tempo, vai algumas horas para fazer um relatório bem feito. Então aqui eu já deixei preparado um relatório para mostrar para vocês, já todo bonitinho, todo bem estruturado para como exemplo. Aqui a gente pode ver que eu trouxe o visual de faturamento, também trouxe a quantidade de pedidos e o ticket médio. Mantive o visual de gráfico de barras para visualizar o faturamento, mas aqui eu coloquei, já alterei o rótulo de dados para mostrar o valor inteiro. E aqui embaixo também foi aplicada uma segmentação, né? Então eu posso clicar nesse filtro para não ter um gráfico muito poluído, né, em vez de ter duas barras, uma com faturamento e outra com pedidos, a gente pode fazer esse parâmetro que a gente clica e ele faz a troca dos dados, né? Então, em vez de mostrar o faturamento, eu consigo ver os pedidos. Aqui do lado eu adicionei um gráfico de barras para colocar o motivo de cancelamento, né, por pedidos. Então aqui a gente vê que teve 44.359 pedidos que foram cancelados por erro de emissão. Nós temos aqui questão de desistência, prazo de entrega, a gente consegue visualizar já de forma mais rápida. E também aqui a evolução do faturamento por canal, né? Nós temos 3 canais nesses dados de exemplos. Nós temos o app, a loja e o site. A gente pode ver que a loja ela caiu, mas deu um retorno. Eu aqui, questão do site também, tudo bem intuitivo, tudo bem visual. Aqui em cima eu também coloquei algumas outras segmentações de dados. Então, por exemplo, eu quero ver faturamento ou pedidos que estão pelo vendedor, eu posso selecionar um e ele já faz o cálculo para mim só desse vendedor. A mesma coisa aqui com o cliente. Se eu quiser ver todo o faturamento que eu fiz com esse cliente aqui, a colorido utilidades, eu posso clicar e ele vai me mostrar também. A gente também pode fazer a segmentação por região ou estado. Aqui no caso foi eu coloquei 2 campos dentro de um. Como eles têm a relação, eles ficam alinhados. Então eu posso tanto ver a questão. Deixa eu só limpar aqui o cliente antes, não pode dar conflito dos dados. Eu posso ver tanto o Nordeste inteiro, quanto ver só, por exemplo, a Paraíba. No caso aqui, como ele está selecionado, ele vai desselecionar. E aqui no final eu coloquei um botãozinho para limpar todos os filtros. Caso você já tenha feito várias segmentações de dados, e você quer voltar para a visualização padrão, você pode só vir aqui e clicar para limpar os filtros. Indo para a próxima página de produtos, aqui nós temos um visual geoespacial, né, que eu comentei antes. A gente consegue ver o faturamento por estado. Quanto mais saturada a cor, maior foi o faturamento. Aqui embaixo também coloquei uma tabelinha para a gente ver o número do faturamento, poder fazer a comparação. E se a gente passa o mouse em cima, ele abre esse visual aqui, isso aqui se chama Tooltip. Ele basicamente você consegue configurar uma para ser exibida assim como um resumo, né? Aqui no caso eu coloquei o nome do estado, o faturamento total, o principal cliente e o faturamento feito por esse cliente, e também o principal vendedor nesse estado e o faturamento que ele gerou. Aqui eu também coloquei outra segmentação de dados para visualizar os pedidos. Pode ver que aqui já atualiza tudo automaticamente. Como mudou os dados, ele muda a ordem também. Aqui no caso, antes o principal estado em questão de faturamento era Minas Gerais, agora em questão de pedidos é o Amazonas. E o tooltip também é atualizado automaticamente. Todos os visuais do Power BI, eles interagem entre si. Então vocês podem ver até aqui, se eu vim aqui selecionar o Amazonas, ele vai fazer o filtro para os outros visuais. Aqui nós temos a questão da análise dos produtos.
A gente tem uma tabela de produtos, que elas são separadas por categoria e por cluster. Então, a gente consegue fazer esse visual de matriz. Aqui junto, coloquei o faturamento e a porcentagem da representatividade desse faturamento no faturamento total. E aqui a análise horizontal, que no caso ele faz a comparação com o mês anterior. Também pode ser aplicado às questões de formatação condicional, né? Então, aqui no caso, se representa mais, está verde, se está mais ou menos no mesmo, ele fica amarelo, e se representa muito menos, uma queda muito grande, ele fica em vermelho. E a última página aqui é a da logística, que nós temos um visual muito parecido. Nós temos aqui a quantidade de entregas por estado. De novo, quanto mais saturada a cor, mais entregas teve no estado. E aqui nós temos a questão, de novo, dos itens, só que em vez de analisar o faturamento, a gente está analisando a ruptura. De novo, com a análise horizontal. A gente vê comparado com o mês passado, quanto, é, quanto menor, nesse caso, melhor, né? Quanto menor a ruptura, melhor é para o negócio. E aqui embaixo nós temos algumas informações gerais, a quantidade de entrega geral, quanto a porcentagem de pedidos feitos no prazo no geral, quantos foram feitos em full, ou seja, quantos itens foram entregados em full, e aqui do OTIF, né, que é as entregas no prazo e em full. Bom, com o relatório todo desenvolvido, o próximo passo é fazer a publicação no Service. A gente pode vir aqui na abinha de publicação. É só clicar em publicar. Se você não estiver logado, ele vai pedir para você fazer o login na sua conta da Microsoft. Só aguardar um minutinho para aparecer o botão, a janela. E aqui nós temos os workspaces que a gente tem dentro do Fabric. No caso da conta gratuita, a gente vai ter só o meu workspace, mas se você tiver uma licença Pro ou Premium, você pode criar outros workspaces. Aqui no caso eu vou fazer a publicação no workspace do webinar. Como eu já tinha publicado esse workspace anteriormente, ele vai aparecer se eu quero substituir o conjunto de dados. Eu posso clicar em substituir, sem problemas. Caso seja a primeira vez, ele não vai aparecer esse aviso. Só aguardar um minutinho ele fazer a publicação. Como esse conjunto de dados ele é grande, né, ele tem várias tabelas e a tabela fato ela é bem extensa, ele pode demorar um pouquinho mesmo para fazer a publicação. Aqui ele já vai abrir um link de atalho para você abrir o relatório. Deixa eu trazer ele aqui para vocês. Essa aqui é a página inicial do Fabric. Você tem aqui os recomendados, né? São os mais utilizados. Se você está numa organização, quais foram abertos recentemente por você ou pelos seus colegas. E aqui nós temos também os recentes e os favoritos. No caso aqui, vamos entrar primeiro no Workspace, que está aqui na barra lateral esquerda, e vamos ter os workspaces que você tem. Como eu comentei, se você tiver a conta gratuita, vai ter só o meu workspace, mas aqui a gente tem já outros workspaces criados. E o relatório está aqui dentro. Dentro do Fabric, você pode interagir com o relatório da mesma forma que era feito no desktop. Só que você não consegue fazer uma edição de dados tão profunda quanto você consegue fazer no desktop. Tem aqui uma opçãozinha de editar, que só os proprietários do Workspace conseguem fazer, mas aqui dentro você só consegue editar os visuais. Você não consegue criar novas medidas, você não consegue mexer no conjunto de dados. É só se você viu, tem alguma coisinha que eu não percebi ali, não arrumei no desktop, você pode arrumar aqui direto e vim aqui em salvar. Bom, uma das vantagens do Power BI é a atualização, é a atualização programada de dados. Retornando aqui no Workspace, você pode ver que a gente tem aqui o modelo semântico. Dentro do modelo semântico, a gente pode configurar a atualização agendada de dados. Nas versões
Pro e gratuita, você tem até 8 atualizações automáticas por dia, mas você também consegue fazer atualização manualmente limitadamente, né? Aqui a gente tem um botãozinho para fazer a atualização manualmente. Mas clicando aqui, você vai ser direcionado para essa outra página. Algo que é importante dizer é que se essa planilha do Excel que você tem, ela já está numa pasta do OneDrive, ele faz a conexão automática. Mas, se ela está salva localmente na sua máquina, você vai ter que vir aqui em cima, ele vai ter um atalho para o Gateway de dados. Não é só fazer o download e prosseguir com a instalação conforme o instalador vai te indicando. Bom, aqui dentro da configuração do modelo semântico, a gente pode chegar aqui em atualizar e configurar uma atualização diária. Só um minutinho. Não tenho gateway de dados. Ah, Só que. Não, deixa eu passar. Deixa eu passar. Bom, aqui, como eu não tenho o gateway de dados e o nosso tempo está curto, eu não vou conseguir mostrar para vocês. Mas é bem simples. Aqui dentro você ativa e você pode definir a frequência. Se você quer diariamente, também tem a opção de semanalmente para definir, por exemplo, eu não trabalho sexta e sábado e domingo. Em vez de gastar uma atualização à toa, você pode configurar para atualizar só de segunda a sexta nos horários definidos. Bom, retornando aqui no Workspace. Também temos a questão da distribuição desse relatório. Se você tiver uma conta gratuita, o único jeito de compartilhar é por link aberto. No caso, qualquer pessoa com esse link consegue ter o acesso a esse relatório. Mas se você quiser só distribuir para algumas pessoas e você tem confiança nessas pessoas, ou não são dados tão sensíveis assim, você consegue fazer o compartilhamento por link aberto. Que no caso a gente vem aqui no canto em arquivo, inserir relatório e publicar na web. Aqui ele vai ser destinado, vai inserir dois códigos para você. Tem o link direto, que ele vai só abrir numa página sem nada em volta, né? Só com o relatório. E também temos uma opção, caso você tenha algum site, alguma coisa, para fazer a inserção dentro desse site. Mas também, se você tiver uma conta Premium ou Pro, a gente pode fazer o compartilhamento para pessoas de dentro da organização ou até mesmo externamente, né? A gente pode vir aqui no relatório, só clicar em compartilhar e aqui dentro a gente pode colocar os endereços de e-mail das pessoas que você deseja compartilhar, seja dentro da organização, mas e também é possível compartilhar externamente, seja para alguém de outra organização ou uma conta não atrelada a organização nenhuma. Bom, gente, seria isso a minha apresentação. Agora vamos deixar aberto para perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Vamos lá, galera. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, vamos aproveitar para que a gente consiga esclarecer para vocês. Se quiserem mandar no chat, conforme eu for É, vendo aqui, a gente vai respondendo. e assim, pessoal, a ideia de mostrar, né, a conexão com o Excel e tudo mais é porque muitas pessoas, às vezes, precisam fazer alguma apresentação de algum controle que está registrado ali numa planilha de Excel e tal, e gostaria de apresentar isso de uma forma mais visual. Com o Power BI, a gente tem essa possibilidade, tá? Então, acho que é interessante vocês terem esse conhecimento. É uma versão bem introdutória mesmo, tá? O webinar é mesmo para vocês conhecerem um pouco do potencial da ferramenta, é, entender ali como funciona, qual que é o potencial dela, né? E seria isso. Se você estiver conectado num banco de dados, se eu editar uma informação, a mesma se replica no banco de dados? Bom, se você atualizou as informações lá no seu banco de dados, você precisa atualizar o seu conjunto de dados no Power BI, tá? Então, ou através de uma atualização manual, né, um disparo manual, ou através de uma atualização programada, tá? Então, seria basicamente isso. Mas assim, você atualizou lá a sua fonte de dados, quando você atualizar o seu banco de dados, né, a sua fonte de informações ali, quando você atualizar o relatório, essas informações já vão ser atualizadas, tá? Acontece sim. Acho que eu te respondi, né, Ali?
No caso, ali, você pediu ali do inverso, se fizer alguma alteração dentro do Power BI, ele replica para o banco de dados, seria isso? É que dentro do Power BI você não consegue editar os dados fonte, você consegue transformar esses dados, né? Você pode também ali criar as colunas calculadas e as medidas, mas essas não são replicadas para dentro do banco de dados, elas são ali exclusivas para uso dentro do relatório do Power BI. Marciano, é o seguinte, sobre a sua pergunta ali com relação à conexão ao Progress. A gente não tem uma conexão nativa do Progress dentro do Power BI, tá? Mas, assim, a gente consegue sim conectar ao banco de dados do Progress de outras formas. Normalmente a gente trabalha, isso tá, uma das nossas especialidades, a gente monta toda uma arquitetura que faz essa coleta das informações dentro do banco DataSul, o DataSul, o Progress, enfim, do banco Progress, e replica isso para um banco de dados onde a gente consiga estar trabalhando com o Power BI, tá? Mas nativamente a gente não tem essa conexão, ok? Temos a opção ODBC, tá? Isso sim, a gente consegue ali conectar o Progress com o Drive instalado tudo certinho com o ODBC e daí a gente consegue estar vinculando com o Power BI. Mas nativamente, diretamente, a gente não tem, ok? Complementando, tanto que essa. Opa, estão me ouvindo? Sim? Sim, aham. Só complementando ali o que o Eduardo comentou referente ao Progress, inclusive a gente faz essa replicação dos dados, principalmente para a gente não fazer consulta diretamente no banco, para não gerar concorrência, e ocasionar uma lentidão do próprio DataSul, por exemplo, para não gerar impeditivos aí dentro da produção do seu ERP, tá? Mas é exatamente isso, Marcelo. Gera as queries e sobe para o BI. É uma possibilidade também. Aham. Se você tiver alguma questão, alguma dificuldade aí, cara, no seu ambiente, a gente pode estar te ajudando, tá? Manda uma mensagem ali pro pessoal do comercial e coloca a gente em contato aí. A gente pode passar algumas dicas também, né? O que a gente puder te ajudar aí, a gente está à disposição, beleza? Luciano, pode falar. Se você quiser mandar no chat ou pode abrir o microfone, pode compartilhar com a Olá, gente bom sua dia, dúvida. pessoal. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. A minha dúvida é mais quanto à questão de licenciamento. Eu gostaria de saber assim, ó, nós temos hoje licenciamento para duas licenças, só eu não sei lhe dizer qual que é o tipo, tá? Porém, a nossa software house, então, a empresa do RP aí, ela vai desenvolver uns dashboards em Power BI para nós, tá? E a gente vai disponibilizar nas nossas filiais, né? Esses dashes em televisores, tá? Que ali o pessoal vai controlar a questão de horas extras, né? Então vai estar tudo disponível nesses dashes, essas informações, tá? Como é que funciona essa questão de licenciamento? Eles vão nos liberar, acredito que um link para isso, né? Para olhar essas dashes pelo televisor, não sei. Como é que funciona isso, essa questão do licenciamento? Temos que ter um por filial ou é uma só que poderia consultar? Como é que funciona? Vai depender um pouquinho da arquitetura que for organizada ali com a software house. Pensando, por exemplo, se a software house vai fazer o desenvolvimento no ambiente de vocês, ou se ela vai fazer no próprio ambiente, e daí possibilita a questão que até mesmo o Arthur comentou, de compartilhamento entre organizações, compartilhamento com externos, né? Então, uma possibilidade é você fazer esse consumo nas TVs, né? Através de uma conta. A licença do Power BI, ela é nominal, então ela é atribuída a um usuário, mas existem existe uma gama de possibilidades para a gente fazer esse compartilhamento. Qualquer coisa a gente pode até entrar em contato, você entrar em contato com a gente para a gente trocar uma ideia um pouquinho mais aprofundada, digamos assim. Mas Tá legal, obrigado. só complementando, né, pessoal, que para que a gente consiga compartilhar
os relatórios, a gente precisa que tanto o desenvolvedor quanto o visualizador ele precisa de uma licença, tá? Então, a licença ali de entrada é a Pro, depois a Premium, enfim, daí temos as versões embedded e tudo mais. Mas é assim, tanto para desenvolvedor e visualizador, precisa de uma licença daí para fazer esse compartilhamento, beleza? Então, provavelmente, Luciano, se eles não forem utilizar essa questão do link aberto, se tratar de informações sigilosas, alguma coisa do tipo, provavelmente eles vão estar atribuindo uma licença ali para o usuário que vai ficar logado nessa TV, tá? Ok, Beleza? obrigado. Nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Esse é o momento. Só também uma questão que durante a apresentação ali a gente acabou não comentando, pessoal, que é o seguinte, hoje uma das facilidades do Power BI, né, uma das questões que a gente gosta muito de trabalhar é com relação à conectividade com outras soluções da Microsoft. Então, a gente consegue estar trabalhando com o Power BI vinculado ao seu Teams, ao Power Apps, ao PowerPoint, enfim, todas as ferramentas, as soluções da Microsoft hoje está tendo essa questão de plugar, né? De estar trabalhando com o Power BI ali vinculado. E isso é muito importante, né? Até inclusive em muitos clientes aí a gente acaba facilitando a utilização do relatório, implementando o relatório do Power BI dentro do próprio Teams. Então, a pessoa passa o dia todo ali no Teams, então para ela fazer o acompanhamento dos indicadores ali, como facilita esse acesso, fica bacana, tá? Até uma próxima um webinar aí a gente pode estar demonstrando isso, como que faz para vincular um Power BI dentro do SharePoint, dentro do Teams, enfim, todas essas funcionalidades, tá? Para um próximo evento a gente pode até pensar nesse tempo, beleza? Se perder o arquivo PBX, é possível recuperar pela publicação no Workspace? Sim. Aham. Então, a partir do momento que você publica o seu relatório dentro do Workspace, existe a possibilidade de você fazer o download. E se você está trabalhando com um modelo de importação, né, de modelo ali, você consegue fazer esse download do arquivo PBX já com toda essa estrutura de dados da mesma forma que está lá vinculado no Power BI Service, beleza? Tranquilo, Stefan. Acho que respondeu, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, pessoal, é o seguinte, se vocês agora não vem à cabeça a dúvidas de vocês, fiquem à vontade de estar mandando, né, no nosso e-mail, o pessoal do nosso comercial, toda a galera aí do nosso time está à disposição para estar apoiando vocês nessas respostas, tá? Tanto eu quanto o Arthur, o Matheus aqui, a gente está à disposição para ajudar vocês em projetos, em levantamento de escopo, enfim, que vocês tiverem de ideias aí, de dificuldade, pode estar contatando a SoftwareSul, beleza? E só ressaltando, pessoal, que se vocês precisarem de treinamentos, capacitações, não só para Power BI, mas toda a Power Platform, a SoftwareSul também permite esse tipo de serviço, tá? Então a gente fica à disposição, beleza? Se não tem mais nenhuma dúvida, agradeço a participação de todos. Fica aí à disposição. Beleza, galera? Um abração. É mais, pessoal. Opa, beleza, galera. Muito Tchau, obrigado obrigada. pelo compartilhamento de Até todos. mais. Valeu, tchau, Até tchau. mais. Boa noite. Ficamos à disposição. Tchau, tchau.